Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, professor Roberto Wagner, professor das Escolas Bíblicas Dominicais, e nesse vídeo de hoje eu trago para você a parte introdutória da lição número 4 da CPAD de adultos, que tem como título O Espírito que nos guia além das fronteiras. E no vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas e estratégias de como trabalhar essa parte introdutória. Se não, vejamos, essa parte introdutória ela é composta de título da lição, a imagem da lição, texto áureo, verdade prática, a leitura semanal, também chamada de leitura diária, e a leitura bíblica em classe. Então o foco desse vídeo hoje é trabalhar essa parte introdutória que muitos dos nossos professores passam por cima, só citam, mas não trabalham, né? Então lá vai. A nossa primeira dica está no título da lição. Se não perceba, nossa lição ela tem como título O Espírito que nos guia além das fronteiras. Aqui nós temos duas abordagens a fazer. A primeira abordagem que você pode, meu amado e querido professor, trabalhar com seu aluno é pegar os termos principais do título. Se não perceba, qual seria a primeira palavra forte do título? Espírito. Muito bem. Qual é a segunda palavra forte desse título? Guia. Terceira palavra forte, além. E quarta palavra, fronteiras. E meu amado professor, se você perguntar ao seu aluno o significado de cada uma dessas palavras, você vai perceber que você vai começar a ter a interação com o seu aluno. E hoje, uma das maiores dificuldades que o professor de escola bíblica dominical tem é de interagir com o seu aluno, correto? Agora, é claro, essa interação ela precisa ser dentro do tema, dentro do conteúdo que está sendo abordado, né? Então, quando você pega essas 4 palavras e pergunta ao seu aluno o significado, ou melhor dizendo, você perguntar ao seu aluno quais são as palavras fortes do texto, é bem verdade que ele vai citar pelo menos duas, espírito e fronteiras. E você pode acrescentar mais essas duas palavras ainda, que é além e guia. Irmão Roberto, qual é o significado ou para onde aponta esses 4 termos? É bem verdade que o Espírito aí é o Espírito Santo, né? Esse Espírito, ele nos guia. E a palavra guia, ela aponta para onde? Ela aponta na condução, ela aponta em dirigir o cristão. A terceira palavra é além. Essa palavra além, ela vai apontar também para avançar, romper limites. E a quarta palavra é a palavra fronteiras. Essa palavra fronteiras ela aponta para romper geograficamente, para romper barreiras, não somente no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Então a primeira abordagem aí é você trabalhar as 4 palavras fortes do texto. A segunda abordagem ou segunda técnica que você pode fazer é pegar o tema e dividir esse tema em 2 partes, em 2 sessões. Então, quais são essas 2 sessões que esse título nos sugere? Perceba, o Espírito que nos guia. Aqui está a primeira parte do texto a ser trabalhado. Quem é que nos guia? O Espírito Santo. E essa parte você pode aqui já perguntar também para o seu aluno, certo? Se você preferir essa segunda abordagem. Quem é que nos guia? O Espírito Santo. Para onde? Para além das fronteiras. Então, se você parar para analisar, você já dividiu aí esse título em 2 partes. Primeiro, quem nos guia? O Espírito Santo. Segundo, para onde? Para além das fronteiras. Então, aqui o nosso título, nós já temos 2 abordagens perfeitas e com uma boa interação para o seu aluno. Em segundo lugar, nós vamos ter agora o nosso texto áureo. Qual é o texto áureo aqui da nossa lição? O texto áureo é: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em números. Esse texto está em Atos, capítulo de número 16, versículo de número 5. Perceba que aqui, qual é a grande questão que todo professor deveria ter? Pontuar, dividir os textos.
porque quando a gente pontua, quando a gente divide ou tradicionalmente a gente fatiia os textos, fica mais fácil a compreensão do nosso aluno. Então, quando a gente pega esse textuário, perceba que esse textuário nós vamos ter pelo menos duas verdades a serem trabalhadas. Qual é a primeira verdade? Se você parar para analisar e perceber, a primeira verdade é de sorte que as igrejas eram confirmadas, ou seja, as igrejas elas eram validadas. Você percebe que aí nós temos a primeira verdade. A segunda verdade do texto aí é o crescimento da igreja. Então esse textuário vai nos apontar para as duas verdades. Primeiro, a igreja ela era confirmada, ou seja, ela era validada, ela era respeitada, e em segundo lugar, a igreja crescia a cada dia em números. É claro que você pode até questionar a ideia da qualidade, mas para eu ter qualidade eu preciso ter também um crescimento também de números para que eu possa transformar esses números em qualidades. Então, no nosso textuário, ele pode ser dividido dessa forma e dessa maneira. Em terceiro lugar, nós temos aí a verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Também nós podemos abordar duas informações nessa verdade prática. Pelo menos duas informações nós iremos abordar. Qual é a primeira informação? Primeiro, o Espírito Santo nos guia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo guia a vida do cristão. Qual é a segunda verdade que nós podemos abordar aí nessa verdade prática? Sabe qual é? É a última parte do texto da verdade prática, onde diz também que o Espírito nos impede quando as nossas tomadas de decisões não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, duas verdades primoritárias nós temos aí. Primeiro, o Espírito nos guia, mas também o Espírito nos impede. A próxima parte do nosso conteúdo introdutório está na leitura diária, também chamada de leitura semanal. E aqui qual é a dica? A dica é você conhecer Atos capítulo de número 16. Se você observar a leitura diária, ela vai estar pautada toda em Atos capítulo de número 16. Então, se você conhecer o contexto, você já alimentou o seu aluno com a poderosa palavra de Deus. E a nossa última parte aí, dessa parte introdutória, é a que nós chamamos da leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe vai estar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do versículo 11 ao versículo 18, e também do versículo 25 ao versículo de número 31. E meu amado e querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, qual seria aqui a estratégia? É você conhecer Atos capítulo de número 16 e, conhecendo Atos capítulo 16, você dividir em 3 grandes sessões. Que sessões são essas? Do versículo 1 ao versículo 5, que é a escolha de Timóteo. Depois, do versículo de número 6 ao versículo de número 10, que é o impedimento do Espírito Santo. E do versículo 11 ao versículo 40, que é o ministério de Paulo em Filipos. Ou melhor dizendo, o ministério de Paulo também na Macedônia. E se você, professor de escola bíblica, tiver a habilidade em dividir em 3 grandes sessões e trabalhar as principais lições espirituais desse capítulo 16, você também já fortaleceu o seu aluno. E o comentário da lição, aliás, ou melhor dizendo, o corpo da lição vai ser dividido também em 3 grandes partes. Quais são? Primeiro, a introdução, que vai ter como palavra-chave a palavra fronteiras. Segundo, o corpo da lição, que vai ser dividido em 3 pontos, e cada ponto com os seus 3 subtópicos, né? E deixa eu colocar para vocês aqui, no desenvolvimento da lição, você vai perceber uma coisa aqui, ó, que cada tópico, que ele é dividido em 3 subtópicos, e cada subtópico ele vai ter em torno de 3 a 5 parágrafos. E se ele tem de 3 a 5 parágrafos, o último parágrafo será a aplicação dos parágrafos acima. Se você parar para observar, professor, vai ser mais ou menos nesse formato que é a nossa revista de Escola Bíblica Dominical. E por último, nós teremos a conclusão. E a conclusão é uma reafirmação
confirmação daquilo que foi trabalhado nos tópicos acima, ok? Então, muito obrigado por você ficar conosco até o final desse vídeo. Muito obrigado por você ter deixado o seu like e também se inscrever em nosso canal.